Quem começa perguntando é o deputado Marcelo Ramos. 30 segundos para o senhor, deputado. Sua pergunta, por favor. Vou perguntar ao deputado Luiz Lima, como vice-líder do governo, quais são as medidas que o governo planeja daqui para frente para enfrentar a questão do desemprego, da fome, da inflação alta e dos juros descontrolados. Quais são as propostas efetivas que o governo tem construído para enfrentar os problemas reais da vida do povo brasileiro, que são esses problemas apontados pelo IBGE, que é um instituto do próprio governo. Deputado Luiz Lima, 2 minutos para o senhor. Começa a contar a partir de agora. Vice-presidente Marcelo Ramos, as medidas que o governo federal sempre pôs em discussão durante esse período que a gente vive é tratar municípios e estados e a República Federativa de maneira que a economia não fosse prejudicada. Estamos enfrentando um problema sério, como os vídeos apresentados e as reportagens apresentadas aqui na CNN. Tivemos a diminuição de produção, tivemos a diminuição de poder aquisitivo e o que o governo fez? A maior ajuda emergencial da história do nosso país. Atingimos milhões de brasileiros que estavam em estado de vulnerabilidade, fruto da irresponsabilidade, eu gosto de repetir, de prefeitos, governadores que anteciparam momentos na qual eles equipararam todo um país do tamanho continental. A Europa seria como uma Europa parasse. Imagina Portugal, Espanha, Itália, Inglaterra, parando ao mesmo tempo. Fizeram isso com o país. Meios de comunicação fizeram uma campanha forte do Fique em Casa. E isso acarretaram vários problemas. O Brasil precisa de reformas, que as reformas sejam aprovadas o mais rápido pela Câmara dos Deputados, para que a gente venha aquecer a economia e que a gente possa gerar empregos, porque o brasileiro não quer viver de ajuda emergencial. O brasileiro não quer viver de esmola, o brasileiro quer emprego. E o governo federal trazendo estabilidade para os seus ministérios, aplicação de recursos com responsabilidade. A gente tem a Caixa. O presidente Pedro Guimarães ontem mesmo deu uma entrevista. Nos últimos 14 anos foram desviados da Caixa Econômica Federal 46 bilhões, o que daria para fazer 500 mil casas populares. A gente tem o Ministério da Infraestrutura construindo estradas, ferrovias, fazendo com que o aquaviário, o transporte marítimo seja efetivado, gastando muito menos do que os seus antecessores. Recursos estão ficando no Brasil. É por isso que eu sonho com um país melhor, deputado Marcelo Ramos, e diferente. Deputado Marcelo Ramos, o senhor tem 1 minuto para a réplica e eu gostaria de saber a sua opinião sobre a colocação do deputado Luiz Lima de que os problemas ou parte dos problemas enfrentados é por causa de decisões de prefeitos e governadores. Obviamente que não. A história deixou claro que não havia um remédio para a economia, que seria abrir, e outro para a pandemia, que seria fechar. Isso foi uma falsa contradição criada no país para justificar a incompetência de responder de forma ágil à pandemia. O remédio para uma coisa e para outra era vacinar. Se não tivessem tentado comprar vacina superfaturada, se não tivesse negado a gravidade da doença, se tivesse agilizado o processo de compra e distribuição com eficiência da vacina para os estados e municípios aplicarem, nós não teríamos passado tanto tempo com a atividade econômica fechada. O fato é que, objetivamente, fica claro que o governo não tem uma estratégia para o enfrentamento do desemprego, da fome, da inflação e dos juros altos. E sem uma estratégia para isso, o povo vai continuar vivendo as dificuldades que vive hoje. Deputado Luiz Lima, 1 minuto para sua tréplica, então. Vice-presidente Marcelo Ramos, eu gosto do senhor, somos atletas, temos essa convergência, mas com perdão da palavra, quando eu vejo o senhor com esse discurso, parece que o senhor está disfarçado no PL, que apoia o governo federal. Esse discurso é um discurso fácil, de oposição. Eu falei aqui nos números, temos 8 bilhões de habitantes no planeta, só 4 bilhões de vacinas serão produzidas até o final de 2021. Cada cidadão tomando 2 doses, 25% somente da população mundial estará vacinada até o final de 2021. 34% dos brasileiros já tomaram a 2ª dose. A vacinação está sendo feita de maneira rápida, efetiva. Então, esse discurso é um discurso destrutivo, não é nada construtivo e é irreal. Então, eu costumo bater na mesma tecla. Trataram o país de uma forma igual, com estados e municípios vivendo realidades diferentes. Essa foi a maior irresponsabilidade realizada por prefeitos e governadores.